mais uma manhã em que o Senhor nos sustentou, mais uma manhã em que Deus derrama sobre nós as suas misericórdias, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E é mais um momento em que nós tiramos para meditar na palavra do Senhor. E a palavra que eu gostaria de ler nesta manhã se encontra em Marcos, capítulo 6, lá no verso 38 ao 42, que diz assim: Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui nesta palavra nós aprendemos que Jesus alimenta ali uma multidão, que Jesus ele mostra que ele tem todo o poder para fazer multiplicação, e é Ele quem alimenta, é Ele quem sustenta, é Ele quem fortalece. E nesta manhã eu venho aqui para lhe dizer que Jesus está te alimentando, que Jesus está te sustentando, que Jesus está te fortalecendo. É Ele quem está trazendo alimento sobre a tua mesa, é Ele que está trazendo alimento espiritual sobre a tua vida. E muitas vezes nós nos preocupamos porque estamos passando por períodos de escassez. E esses períodos de escassez muitas vezes é na área física, mas também ocorre na área espiritual. Muitas vezes nós nos sentimos fracos na fé, isso atinge a nossa área espiritual. E muitas vezes nós também olhamos para a área física, olhamos para o nosso armário, olhamos para o nosso celeiro e nós vemos ali uma determinada escassez. E às vezes nós nos preocupamos por conta disso. Mas Jesus, Ele promove o alimento, Ele multiplica o nosso celeiro. Quando Ele traz a presença dEle sobre nós, quando nós estamos também na presença dEle, é Ele quem nos fortalece. Quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos ali assentados diante da presença dEle, como estava aquela multidão assentada ali, esperando o alimento. Porque a palavra diz que a multidão se assentou, e ali eles se assentaram e estavam esperando o alimento. E quando nós nos assentamos ali diante da presença de Jesus, Ele promove o alimento que nós tanto necessitamos. Pode ser este alimento na área física, no nosso armário, no nosso celeiro. E pode ser este alimento na nossa área espiritual. Porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas é Ele quem nos fortalece. E quando penso que estou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Realmente o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos nele e Ele em nós, Ele é que nos fortalece. O poder dele se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza, nos fortalecendo. E quando nós olhamos ali para a palavra, nós vemos que com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de pessoas. E na palavra está escrito: não andeis preocupados com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. E ainda diz mais: observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O que eu quero te dizer nesta manhã é que você tem valor para Deus. Você tem muito valor para o nosso Pai. Você tem muito valor para Deus Pai. Você tem muito valor para Jesus.
Ali a palavra nós vemos não tem muito mais valor do que elas, do que as aves do céu. Nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Você tem valor para Deus. E esse valor que você tem para Deus, nós vemos no amor de Deus por nós, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, este é o valor que nós temos para Deus, um valor tão especial que Deus ele deu o seu Filho unigênito por amor a nós. E nós vemos ali a multidão ali com Jesus. Que valor aquela multidão tinha para Jesus estar com aquela multidão naquele momento. Jesus ele deixou toda a tua glória para estar no meio da multidão, para alimentar a multidão. E a Bíblia diz que Jesus ele ordenou que a multidão se assentasse em grupo de pessoas. O que eu quero te dizer nesta palavra é que Deus derrama sobre sua vida. Ele traz multiplicação sobre sua vida para você se assentar e ainda ter para compartilhar com outras pessoas ao seu redor. O que eu quero te dizer é que aquelas pessoas estavam ali assentadas, compartilhando aquilo que Jesus havia provido na vida delas naquele momento. Jesus havia feito a multiplicação, e essa multiplicação ele derramou sobre aquela multidão naquele momento. E aquelas pessoas estavam assentadas ali. A palavra diz que estavam sentadas em grupo de 50 e 100 pessoas. E elas ali começam a repartir, a compartilhar com as pessoas ao redor, cada uma compartilhando com a outra aquilo que Jesus havia feito. E o que eu estou te dizendo nesta manhã é que Jesus vai multiplicar sobre a tua vida e você vai ter para compartilhar com outras pessoas. Você vai ter para compartilhar com pessoas ao seu redor. Quem sabe é na área física, saiba que Jesus vai entrar com providência na área física. Vai prover no teu armário, no teu celeiro, e você vai ter para compartilhar com outras pessoas. Mas quem sabe é na área espiritual, mas saiba que Jesus também vai entrar na tua área espiritual e você vai ter para compartilhar com outras pessoas ao seu redor. Jesus vai transbordar a sua vida espiritual e você vai compartilhar com outras pessoas ao seu redor, para alcançar outras pessoas ao seu redor também. Então pense neste momento todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Às vezes nós olhamos somente para as circunstâncias difíceis, para os problemas, mas pense neste momento nas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. E a maior bênção, a maior delas, foi Deus ter entregue Jesus por amor a você, por ter entregue Jesus na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Essa é a nossa maior bênção, porque através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós recebemos a coroa de vida eterna. Tem bênção maior que essa? Jesus é o suficiente. Jesus era o suficiente para aquela multidão. A palavra fala sobre o povo ser alimentado com pães, mas o maior alimento que elas estavam tendo naquele momento, que aquela multidão estava tendo naquele momento, era o alimento espiritual, era ter Jesus ali com eles. E a palavra diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Do que é que nós estamos nos alimentando? Muitas vezes nós devemos nos perguntar: do que é que eu estou me alimentando? E eu te pergunto nesta manhã, do que você tem se alimentado? Nós bem sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, é deste pão que nós devemos nos alimentar, porque quem partilha deste pão é saciado, nunca mais tem fome. E não adianta nós queremos nos saciar com outras coisas, porque nós bem sabemos que se nós
queremos saciar o nosso coração com outras coisas, nós voltaremos a ter fome. Mas com Jesus nós seremos saciados. Aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, será saciado. E nós vemos por diversas vezes também muitos ali em meio à multidão seguindo a Jesus pelo que ele podia fazer, pelo milagre que ele poderia realizar, por aquilo que ele poderia dar. A multidão muitas vezes seguia a Cristo por aquilo que ele proporcionava, pelas bênçãos que ele poderia derramar, pelas bênçãos que ele poderia dar. E não é errado nós queremos bênçãos da parte de Deus, porque Deus tem prazer em derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Mas nós não devemos seguir a Ele somente por aquilo que Ele proporciona a nós, pelas bênçãos que Ele proporciona a nós, pelo milagre, pela cura. Mas nós devemos ir até Ele por aquilo que Ele é. E nós vemos na palavra de Deus, lá em João 6, na palavra fala que muitos ali deixaram de seguir a Jesus, não quiseram mais seguir a Cristo por aquilo que Ele é. Então deixaram de seguir, deixaram de acompanhar a Jesus, deixaram de andar lado a lado de Jesus. Então Jesus ali, nós vemos na palavra que ele chega aos 12 discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? E Simão Pedro, ele responde a Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que eu quero te dizer é que muitos seguem Jesus por aquilo que Ele pode proporcionar, por aquilo que Ele faz, pelo milagre que Ele realiza, pelas bênçãos que Ele pode dar. Mas ainda tem aqueles que seguem a Jesus por aquilo que Ele é. Para onde nós podemos ir se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Então vamos seguir a Cristo por aquilo que Ele é. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que o profeta Isaías profetizou, dizendo que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É uma palavra muito linda que eu gravo ao meu coração. E nesta manhã, grave esta palavra também ao teu coração. Busque ao Senhor por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz. Ele pode fazer, Ele pode derramar multiplicação sobre a tua vida, mas a maior multiplicação que Ele tem sobre nós é a presença dEle em nós. E Ele tem essa presença para multiplicar em você a cada dia. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.